eu fui para a Europa em 75, em Inglaterra, correr o campeonato inglês de Fórmula 3, algumas etapas do europeu. Uhum. Aí no segundo semestre de 75, em setembro de 75, o Wilson Fittipaldi, que faleceu agora no começo, Sim, final do ano, Wilsinho, o Fittipaldi. Wilsinho, faleceu agora no começo do ano, ele me convidou para fazer um teste de Fórmula 1. Ou seja, a primeira vez que eu botei a bunda num Fuscão, em setembro de 72, a primeira vez que eu botei a bunda num Fórmula 1 foram 3 anos de intervalo. Meu E a Deus. família tinha dúvida se ele levava a É. gente pro Pois é. negócio ou Vamos ver não, se né? você Imagina. tem talento. É. Exatamente. Então foi assim, uma coisa astronômica, entendeu? Foi muito, muito rápido na minha ascensão, sabe? Mas aí, no final dos anos 70, você começou a correr na Stock Car desde o Sim. início, né? Exatamente. Aí eu corri, continuar. Eu fiz os testes, foi muito bem, o Wilson me contratou. Infelizmente, minha participação na Fórmula 1 foi muito, muito, muito restrita em função de uma série de problemas. E aí eu fiz Fórmula 1 76, 77, algumas etapas. E nos anos 76, 7, 8, eu fiz o Campeonato Europeu de Fórmula 2, que era o último degrau para chegar na Fórmula 1, entendeu? E sempre com recurso de patrocínio aqui no Brasil. Eu tinha um preparador, um chefe de equipe antigo, Luiz Antônio Greco, não sei se esse nome fala alguma coisa para você. Sim. Ele tem uma expressão que é o seguinte, catando papel em ventania. Eu estava catando papel em ventania o tempo todo, ou seja, vendendo almoço para comprar janta, para ter o patrocínio para poder correr lá fora, entendeu? Aí no final de 78, eu falei, cara, eu estou marcando passo aqui. Eu tomei a decisão de voltar para o Brasil, que eu estava devendo dinheiro, estava quebrado financeiramente e psicologicamente, porque a equipe Fittipaldi me trocou pelo finlandês Keke Rosberg, que acabou, Sim. inclusive, sendo campeão na Williams depois. Eu falei, cara, porra, minha carreira internacional acabou. Aí eu voltei para o Brasil, final de 78, falei, não volto mais para a Europa. Aí eu quis dar continuidade à minha carreira aqui no Brasil correndo de Fórmula, de monoposto, que tem uma categoria muito forte naquela época, chamava Fórmula Super V, de onde saiu Nelson Piquet, grandes pilotos. Mas eu não consegui vaga lá. Aí na última hora, eu tinha um amigo que já é falecido também, ele trabalhava na agência de publicidade McCann Erickson, que é a agência de publicidade da GM, acho que até hoje. E ele falou em Guardiã na Moto, vai fazer uma categoria de Opala, Stock Car, eles te arrumam um patrocínio para você correr, porque eles querem um piloto de nome para dar uma alavancada na mídia, tá? Mas eu não queria. Falei, porra, sair de um Fórmula, sentar no Opala, freio a tambor na traseira, pneu radial. Falei, porra, meu. Mas aí, puta, tinha a grana, tinha o patrocínio, eu não queria deixar meu sonho morrer. Eu fui correr de Stock Car, e lá atrás eu nunca podia imaginar que aquela categoria se tornasse no que ela é hoje, entendeu? Claro. Inclusive, Quer dizer, os carros eram estoque mesmo, eram era pequenas estoque, modificações, Na né? época, o Stock Car, pra quem não sabe, o Stock Car no inglês é carros originais. Carro de estoque, é, que é. são Estoque peças da originais, prateleira, né? carro de estoque. E aí eu comecei com os opalão naquela época, entendeu? E cara, virou um negócio. Aí pra mim, virou assim, sinônimo da minha carreira, né, Stock Car. É, porque virou ali no turismo. Antes da gente entrar nessa parte do turismo, eu queria aproveitar ali pra gente falar um pouco sobre essa experiência ali, que embora, cara, foi breve, mas a gente teve ali cara, a honra de dizer, inclusive foi a única até hoje, a única equipe brasileira Exatamente. de Fórmula 1, né? E você foi um dos pilotos ali, né? Que foi a Copersucar. Isso. Ali, né? Conta pra nós, assim, quer dizer, rolou ali aquele convite lá do Wilsinho pra testar o carro, testou o carro, como é que era aquela época de Fórmula 1, né? Cara, a Fórmula 1 é o seguinte, a Fórmula 1 sempre foi o ápice do automobilismo, sempre. Lá nos anos 40, 50, 70, até hoje, a Fórmula 1 é o top. Mas se a gente for comparar o Fórmula 1 que eu corri lá atrás, com os carros de rua de hoje, astronômico. Por exemplo, eu trabalho com a BMW. Você pega uma M3, tem 510 cavalos. O Fórmula 1 que eu corri naquela época não tinha 480, eu acho. Só que o peso é muito menor, tem uma performance legal. Em razão da relação peso-potência, mas Claro. a evolução foi muito grande. Os carros de Fórmula 1 daquela época, de novo, se eu comparar com o de hoje, eram umas cadeiras elétricas, umas carroças mesmo. Eles sabe? eram muito pouco seguros, né? Tanto é que Muito antigamente poucos, os muito acidentes poucos, fatais muito poucos. eram... Tanto é que o carro que eu corri, eu tô até com uma camisa aqui, posso mostrar? Pode, mas ô. Aqui, ó. Ah, do Ai, Wilson, que legal! cara, legal. Wilson Fittipaldi. Foi por acaso que eu coloquei essa camisa, não foi combinado não, viu?
Então, esse carro que eu corri, ele foi restaurado alguns anos atrás, e aí o Wilson me convidou para pilotar em Interlagos. Já é um carro restaurado, né? Claro. Eu sentei e falei, cara, como é que eu pude correr nisso aqui, entendeu? Porque, cara, surreal. É um E negócio... subentende-se que o restaurado já estava melhor do que o da época, eu imagino. Sim, mas em termos de posicionamento do piloto dentro do carro, sabe? Não tinha nada comparativamente aos dias de hoje em termos de segurança, entendeu? Mas é o que tinha naquela época, entendeu? Por exemplo, lá atrás a gente não tinha celular. Hoje, você fala com o Japão, um vídeo chamada de graça, entendeu? Então, os tempos mudaram, né? Então, de novo, era o que tinha de mais avançado naquela época. E eu corri e a proposta inicial era muito boa, porque quando eu fiz os 2 dias de teste em Silverstone, eu fui muito bem mesmo, modéstia à parte. Aí o Wilson, na hora, eu falei, você está contratado. E ele falou o seguinte, falou, ano que vem, em 76, o Wilson falou, Wilson, você é o primeiro piloto, você é o segundo. Você não conhece as pistas, não tem experiência. Durante o ano de 76, você vai correr todas as pistas, vai adquirir experiência. Em 77, ele falou, Wilson, paro, você vai passar a ser o primeiro piloto e nós vamos contratar um outro brasileiro. Falei, maravilha, porra, show. O plano é ótimo. O plano é ótimo. Falei, cara, na minha cabeça, se não tiver resultado, o Wilson é um piloto bom, mas nunca foi assim um supra-sumo. E o Ingo estava lá começando, entendeu? Ninguém podia cobrar nada porque eu estava... Mas aí, 2 meses depois, eu já estava de volta no Brasil, o Wilson me liga, eu falei, eu tenho novidades. O que foi, Tigrão? Eu vou parar de correr, o Emerson vai entrar na Copersucar. Eu falei, caraca, meu, porra, eu vou ser companheiro de equipe. Era um buraco mais embaixo, né? Buraco mais embaixo. E eu era um puta fã do Emerson, entendeu? Baita. O Emerson e o Wilson eram meus referenciais na época, que eu era aquele menino que pulava cerca no autódromo, né? Eu, de início, fiquei super empolgado. Falei, cara, vou ser companheiro de equipe do Emerson. Vai ser bom, vou aprender muito. Mas aconteceu um detalhe que eu acho que foi de fundamental importância pro lado negativo. O nível de cobrança da imprensa, de uma forma geral, em cima da equipe, mudou de patamar completamente, entendeu? Porque enquanto fosse o Wilson e o Ingo, tamo lá, entendeu? O Emerson continuasse correndo na McLaren, ele seria campeão de novo. Quer dizer, a imprensa toda em cima dele. No instante que ele veio para a Copersucar, essa cobrança toda veio para a Copersucar. E trabalhar na pressão é a pior coisa que tem, entendeu? Sim. Aí, cara, começaram a enfiar os pés pelas mãos, não ia, cobrança da equipe, cobrança dos patrocinadores, cobrança do Emerson em cima dos engenheiros. Cara, foi uma loucura, entendeu? Quer dizer, então, de uma equipe que estava lá para cumprir lugar no grid ali, passou a ser uma equipe que tinha que trazer título. Sim, com Emerson Fittipaldi, né? Pô, bicampeão mundial. E o brasileiro sabe como é que é, né? O segundo lugar não interessa pro brasileiro, né? Então, o nível de cobrança foi absurdamente alto. Eu acho que esse foi um dos detalhes que atrapalhou muito, sabe? E aí tem outra coisa, que eu não acho, tenho certeza. A imprensa denegriu muito mesmo. Tá. Porque, porra, tá lá o Copersucar, açucareiro, só chega em último e tal. Aí um dia o patrocinador falou, pô, a gente patrocina para ter uma imagem positiva. Aí a imprensa denegrindo, eles pararam de patrocinar, entendeu? Cara, que pena isso aí, né? Cara, foi uma loucura, mas é história, né? E esse carro, mais especificamente, era uma equipe... Porque hoje a gente tá vendo que quem quer entrar na Fórmula 1 acaba tendo que comprar alguma outra equipe ali e tal pra entrar. Naquela época ali, era genuinamente um carro construído pela equipe O carro foi construído em frente ao Autódromo de Interlagos, um galpão que até hoje tem lá. Era um pequeno galpão. O monocoque foi construído lá. O motor, por exemplo, é um Ford Cosworth, veio da Inglaterra, que não tem fabricante de motor de competição aqui. Algumas peças, o câmbio Hewland veio de fora do fabricante na Inglaterra, mas o carro foi construído aqui, entendeu? Teve muito envolvimento da Embraer na parte de aerodinâmica, entendeu? Que legal. Tinha lá o Osiris Silva, acho que era o presidente isso aí. Osiris. Ele ajudou muito, cara, muito. Era um cara empolgado, ele abriu as portas da Embraer em termos de engenheiro, até fornecimento de materiais especiais, entendeu? Por causa do monocoque, do monobloco, entendeu? Do monocoque, não monobloco. Então, as mangas foram fundidas no Brasil com magnésio, acho que foi feito na manga. Teve muito envolvimento da indústria brasileira, sabe? Muito. Mas a imprensa não perdoava, não, né? Cara, e até hoje a gente é órfão ali de uma... E foram para a Inglaterra, foram diversos mecânicos para lá, brasileiros. Foi muito engraçado, eu convivia com eles ali direto, né? Aqueles caras que vieram do nós vamos, nós fomos, nós vai, entendeu? E estavam morando na Inglaterra, na equipe de Fórmula 1, entendeu? Era uma equipe brasileira, assim, com
os equipamentos que não tinha no Brasil, motor, câmbio, coisa desse tipo, entendeu? Que precisava ser, mas era montado tudo aqui, entendeu? Cara, que bacana essa experiência, né? E É, aí, foi muito legal. E o projetista era um brasileiro, Ricardo Dívila, que já faleceu há alguns anos também, um cara genial, cria do Brasil aqui, cara, um brasileiro inglês, Richard Ramsay Dívila, o nome dele. Puta, o cara fantástico. E um detalhe interessante, quando o primeiro ano da Fittipaldi foi em 76. Só correu o Wilsinho. Desculpa, em 75. O Grande Prêmio de Silverstone era a pista sede onde o Wilsinho fazia todos os testes. Na classificação do Grande Prêmio daquele ano, o Wilsinho virou um tempo X. Eu fiz os meus testes lá, esses para me avaliarem. Tipo, um mês depois eu virei 5 ou 6 décimos mais rápido que o Wilsinho tinha virado. Isso me daria no grid de largada, 16º lugar no grid. Para o primeiro ano de um Fórmula 1 feito no Brasil, seria excepcional, entendeu? Sendo que naquela época tinha 40 carros inscritos na Fórmula 1, não como é hoje, que são 28. Não, são poucos, são 20 poucos, e pouquinhos, né? É. Ali tinha... São 20. Ficava 20. Naquela época ficava 12, 13, 15 carros fora, entendeu? O tempo que eu virei seria o 16º, quer dizer, pô, excepcional o carro. Além de entrar no G, porque antes rolava uma pré-classificação, né? Porque era Sim, tanto sim, carro sim, que para sim. fazer o grid ali, o pessoal Sim. nem sequer atingia o tempo Exatamente. Para entrar fora. no Qualify, né? É, exatamente. Não, tinha classificação e era, sei lá, largava... Tem uma regra, tamanho de pista, comprimento versus largura. Então, tem uma regra lá da FIA. Nessa pista largam 26, 24, depende do tamanho da pista, Claro. entendeu? Mas tinha muita pista. Eu mesmo fiquei fora de 3 grandes prêmios, né? Porque eu não conseguia andar com o carro. Não conseguia. E nessa época, assim, depois que foi desenvolvido esse carro, como que foi o desempenho dele durante a temporada? No primeiro ano, o Wilsinho foi apanhando, entendeu? Ele classificou quase em todos os grandes prêmios. Aí no segundo ano que eu estava junto com o Emerson, a primeira corrida minha de estreia foi em Interlagos, eu cheguei em 11º. O Emerson teve problema, chegou em 13º. Aí na segunda etapa era a África do Sul, que eu já não fui, porque naquela época tinha a FOCA, Formula One Constructor Association, a Associação dos Construtores, que pagava o transporte de todas as equipes classificadas. A Copersucar não era classificada, então ela precisava pagar as custas de translado de tudo do bolso. Tá. Aí o Wilsinho falou, você não vai para lá porque é muito caro, mas a próxima etapa na Europa, acho que era em Long Beach, você vai. Aí eu fui para Long Beach. Aí, porra, não classifiquei que o carro não andava. Tem aquele treino que a gente chama de shakedown, que é a primeira vez que o carro anda. Antigamente, o carro, quando era a zero ia para a pista, soltava uma roda, soltava uma porca, soltava uma mangueira, aquela loucura. Hoje já sai. Mudou muito, entendeu? Mudou. Então, você tinha que fazer aquele shakedown para... Garantir que não ia cair nada lá na hora do Qualify. E eu fiz o shakedown nos treinos oficiais, entendeu? Então, eu não conseguia andar. Aí eu não me classifiquei, mas fiquei muito próximo do tempo do Emerson, que era uma baita referência para mim. Fiquei a 3 décimos do tempo dele, dando 4, 5 voltas só. E ele ficou em 18º, 19º, eu estava fora. Mas eu estava feliz com a performance. Aí acabei quase não andando mais. E aí a equipe começou a degringolar. E contratam outro engenheiro, contrata outro. Porra, o engenheiro quando chega, ele tem que ter o tempo de projeção do carro, construção e desenvolvimento na pista, né? E muitas vezes, na minha leitura, havia muita pressão em cima, o cara tinha que fazer as coisas muito rapidamente, entendeu? Aí, cara, se perderam. Aí foram feitos... Aí eu também fiquei desgostoso, fiquei afastado, eu fiquei vendo de fora só o negócio.